Olá, bom dia. Aqui é o professor Fábio Filho. Na aula de hoje vamos falar sobre funções orgânicas, disciplina de Química Orgânica 2. Essa é uma aula de introdução e ela é fundamental para entender a disciplina de Química Orgânica 2. Vamos lá. Os grupos funcionais orgânicos são fundamentais para se entender a química orgânica. A química orgânica vai estudar a química aplicada às funções orgânicas. As funções orgânicas, elas fundamentam a bioquímica, fundamentam os processos bioquímicos no organismo. Então seria a química da vida, a base da química da vida. Esse estudo da química da vida será realizado estudando o metabolismo do organismo. Por isso que é importante para o farmacêutico conhecer essas funções orgânicas, para entender as reações orgânicas, para entender como os fármacos vão interagir nessas reações orgânicas. Então é uma sequência de conhecimento, os fundamentos, depois a aplicação desses fundamentos e, consequentemente, o desenvolvimento desses conhecimentos, dessas reações. Então a sequência seria química orgânica, química farmacêutica, bioquímica e farmacologia e atenção farmacêutica. Seguindo essa sequência, você constrói os conhecimentos necessários para exercer as funções do farmacêutico. Então vamos lá. Álcool. Então a função álcool é uma função muito conhecida. Por quê? Porque o álcool, onde nós vamos ter aqui uma hidroxila ligada a uma cadeia de carbonos, né? O R aqui, ó, sempre que você vê R, é uma cadeia carbônica. Então aqui tem uma, aqui tem outra, né? R1, R', ou R1, R2. Aqui outra cadeia carbônica, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio. Esse conjunto funcional se chama hidroxila, né? Quando nós temos o oxigênio ligado ao hidrogênio, se chama hidroxila. A química orgânica tem muitos nomes, né? Tá lá, ó, IUPAC. IUPAC é o órgão que vai regulamentar a nomenclatura das moléculas em química em nível global, né, no mundo. Então, nós temos aqui exemplos de álcool, né? Etanol, et de 2 carbonos, ol, que é o sufixo do álcool. Então, propanolol, etanol, metanol, tudo que você tiver ol no final você vai ter a molécula envolvendo essa hidroxila, que é álcool. Ok? E o álcool participa de uma série de processos bioquímicos. Por exemplo, nas fermentações. Então, quando se fermenta a uva, né, o extrato da uva vai dar o vinho. Quando se fermenta a cerveja, né, pega a cevada, o lúpulo, existe uma fermentação, forma o álcool da cerveja. Saquê, álcool de arroz. Os destilados, né, whisky, scotch, cachaça, todos esses, vodka, todos esses destilados vão surgir a partir da fermentação e da destilação, né? Fermentado de batata, fermentado de arroz, de amidos, né? Que vão fermentar e formar o grupo álcool.
O grupo álcool ainda vai participar no organismo de processos às vezes, de sinalização no metabolismo. O grupo álcool, ele pode participar a hidroxila, né? De interações entre moléculas dentro do metabolismo, né? Porque esse grupo hidroxila, o oxigênio, tem uma nuvem eletrônica grande, né? Então, às vezes, na reação química, onde você precisa de elétrons para ela ocorrer, a hidroxila vai estar presente. Então, são essas propriedades químicas e orgânicas, né, que você tem que se atentar no seu estudo. Vamos passar então para o aldeído, para entender isso também. O grupo aldeído, como a gente pode ver, tem aqui um hidrogênio e um grupo e um oxigênio, né? Então, com essa dupla aqui. Então, e aqui a cadeia carbônica. O grupo aldeídos, como você pode perceber, também esse oxigênio tem muito elétron, né? Aqui tem um par de elétrons, aqui o oxigênio tem elétrons no orbital. Então o grupo aldeído, no caso etanal, ele vai participar dentro das reações, nas moléculas orgânicas, como uma região de dipolo, né, negativo. Às vezes, para você ter uma interação do medicamento em um receptor, o receptor é positivo. A sua molécula tem que ter lá uma nuvem negativa para poder existir essa interação entre negativo e positivo, para o fármaco poder exercer a função. Então, alguns medicamentos, algumas classes de medicamentos têm aldeído, o grupo aldeído na sua molécula, para poder exercer a função terapêutica, ou às vezes absorção, ou excreção, ou biotransformação, né? Desintoxicação. O mesmo se diz para o grupo cetona. Então, o grupo cetona é o grupo aldeído, só que aqui nós temos uma segunda cadeia carbônica, né? Então, a gente tem aqui o oxigênio, fazendo aqui uma ligação dupla, né? Uma dupla ligação, e o carbono, que é tetravalente, faz 4 ligações, compondo esse grupo funcional. Então, cetona, final, ona. Então tá lá, propanona. Então, propanona são 3 carbonos com um grupo cetona. A mesma história aqui. O que o oxigênio tem? Uma nuvem eletrônica, ela faz ligação dativa, né? Tem aqueles parzinhos de hidrogênio, de elétron livre. Mesmo este elétron que está sendo compartilhado, estes elétrons, eles ficam ali livres, né? De certa forma livres, para, dependendo do resto da molécula, poder se deslocar, né? Então, eles estão presos, mas com uma certa liberdade. Ácido carboxílico. Então, nós pegamos o aldeído, substituímos aqui por uma hidroxila, e aí nós temos o que? O ácido carboxílico. Por que ácido? Porque este hidrogênio aqui, ele é capaz de sair, ficar um H+. Então, um H+, ácido. Então, o grupo ácido carboxílico, exemplo, ácido etanoico, tudo que for oico, sufixo, é ácido carboxílico. Vai participar também de regiões de moléculas e de reações químicas que vão dar função e propriedades farmacológicas e biológicas, certo? Então, quando a gente estuda essas moléculas e essas propriedades, é importante você correlacionar com a farmacologia, com a química farmacêutica, né? Porque aí você não fica uma coisa decorativa. Você precisa ficar decorando isso aqui. Você tem que procurar entender. Entender que aqui
estes elétrons aqui, essa região é muito eletronegativa. Então, quando você tiver outra molécula reagindo, é essa eletronegatividade que vai facilitar essa reação. É essa eletronegatividade que vai orientar a formação do novo composto. Porque na síntese de medicamentos, você precisa fazer uma rota sintética. O que é essa rota? É o planejamento da síntese do medicamento, que envolve essas estruturas e como elas se comportam, com catalisadores, com a temperatura, com concentrações. E é a partir destas propriedades que se faz os medicamentos. Éster, grupo éster. Então nós substituímos aqui por uma outra cadeia carbônica, né? Então é o ácido carboxílico, se mantém, e aqui no lugar de hidrogênio outra cadeia carbônica, está aqui. Etanoato de metilo, né? Não é quando você perde o emprego, né? Demetilo não é mandar a pessoa embora, é demetilo, mete um carbono, né? Então está lá o sufixo ato de, etanoato de metilo. A química tem essas brincadeirinhas. Então o grupo éster, né? Éster é o grupo ácido carboxílico, substituindo aqui por uma outra cadeia carbônica. O grupo éster é um grupo importante na síntese orgânica, porque ele vai participar, né, tanto éster como o grupo éter, de várias reações dentro do organismo. O grupo éter, ele é um grupo bem interessante, porque você tem aqui duas cadeias carbônicas e o oxigênio no meio. Este tipo de formação, éter, aparece muito nas biomoléculas, né? Então, por exemplo, metano, que é o éter dimetílico, né? Então, éter, sufixo oxi. Metoximetano, que é esta molécula aqui. E aí, por fim, neste quadro, temos as aminas e as amidas. As aminas também são importantíssimos para as reações orgânicas, porque tem um nitrogênio, uma cadeia carbônica e 2 hidrogênios. O nitrogênio é um dos átomos mais importantes para os organismos, principalmente as plantas, né? Você vê que a gente aduba com nitrogênio, né? O nitrato de... os nitratos, eles estão presentes, né, nos conservantes. Os nitratos e as aminas, né, metilaminas, elas também vão se valer em muitas reações do organismo. Por exemplo, o DNA. O DNA tem bases nitrogenadas, né, o RNA. As aminas, elas têm uma proporção, assim, percentualmente grande dentro do organismo. Os principais átomos do organismo são carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, em quarto lugar. Certo? Nitrogênio, hidroxiapatita, né? Uma série de reações fisiológicas e bioquímicas estão presentes as aminas. E as amidas? As amidas possuem essa fórmula molecular básica e etanamida, por exemplo. Então, agora, qual é outra propriedade do nitrogênio parecida com o do oxigênio? Por que a gente fala oxigênio e nitrogênio? Porque o nitrogênio também tem elétron no orbital, elétron pareado, né? Então, se vocês lembrarem da linha de eletronegatividade, quem é o primeiro? Quem é o mais eletronegativo? Flúor.
Segundo, oxigênio. Terceiro, nitrogênio. Então, ó, oxigênio, nitrogênio são os mais eletronegativos. Depois vem cloro, bromo, iodo, enxofre. Depois vem o carbono e o hidrogênio, né? Ou hidrogênio e carbono. Ou seja, nós temos elementos, né, átomos bem eletronegativos e átomos como carbono e hidrogênio com pouca eletronegatividade. Para quê? Para dar o equilíbrio na molécula, para a molécula se estabilizar, para as reações químicas ocorrerem. Certo? Vou colocar aqui outra imagem para a gente ver. Aqui outra imagem. E aí aparecem alguns outros grupos funcionais que não estavam na primeira. Então, função orgânica, os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são os alcanos, alcenos, alcinos, onde você tem só a cadeia carbônica, né? Às vezes com simples ligações, ligações S, ligações SP ou SP2. Então lembrem, o que são essas ligações covalentes? São orbitais que estão se compartilhando regiões do espaço e o elétron está circulando nesta região. Então nós temos ligações tipo S, tipo P, tipo SP, tipo SP2 e assim sucessivamente. E essas ligações formam o quê? Ângulos, porque elas têm o quê? Uma equação matemática que vai definir aquela região. E níveis de energia. Um segundo grupo, grupo fenol, por exemplo, é onde você tem esse anel benzênico e um grupo hidroxila aqui, que é o grupo fenol. Então, hidroxi e o nome do radical aromático. Éter, já falamos, ácido carboxílico, aldeído, né? Anidrido, então grupo anidrido, que é um grupo novo, é como se nós tivéssemos aqui dois grupos formando esta ponte entre oxigênios, né? Grupo amina e grupo amida. Aqui está errado, amida. Vamos ver uma terceira imagem. Então, os hidrocarbonetos, os alcanos, alcenos, alcinos, grupos aromáticos, funções oxigenadas, como nós vimos, cetona, aldeído, ésteres e ésteres, né? O grupo anidrido são ésteres com outro grupo oxigênio. Aminas, amidas, nitrilas, né? Que tem esse tripla nitrogênio, ou nitrocompostos. Então, átomos importantes: oxigênio, nitrogênio, carbono e o hidrogênio. Eu acho que para uma introdução na Química Orgânica 2 já tem assunto, né? Peguem os livros textos, peguem os artigos que eu coloquei no Google Class, façam exercícios, procurem correlacionar esse tipo de conhecimento com a química farmacêutica. Até a próxima!